Há 2 semanas, aqui no Brasil, Lula falava para os seus, e sendo um líder de esquerda, ele orientou como a esquerda deveria torcer na Copa do Mundo, que estava prestes a começar. Essa é uma coisa que a esquerda vai ter que aprender a fazer. A gente vai ter que, nessa Copa do Mundo, andar de verde e amarelo para não deixar que as cores do Brasil sejam tomadas por nenhum fascista. Uns 10 dias se passam, a Copa do Mundo começa, mas o evento que exige a atenção do presidente é outro, bem mais chato, o encontro do G7 na França. E no G7, entre um chanceler e uma banqueira, o homem que dias antes orientava a esquerda diz agora que nem esquerdista é. But this is what he did when he became president first time. Everybody expected him to let But you were. Você não foi. Você foi direto no centro. No Brasil, a cobertura política é essencialmente declaratória. E isso significa que tudo que sai da boca das nossas lideranças políticas ganha muito mais destaque que aquilo que elas conseguem, de fato, fazer chegar ao diário oficial. Uma frase como essas, "eu nunca fui esquerdista", dita por uma figura como Lula, só poderia dar boas manchetes, e tá aí o G1, conversa informal. Os editoriais são pesadamente críticos, como esse aí do Mário Sabino no Metrópolis, definindo Lula como um oportunista de esquerda. Era uma frase que só um chanceler e uma banqueira deveriam ouvir. Acontece que o áudio foi disponibilizado para geral. E agora toda a imprensa brasileira está reavaliando basicamente toda a biografia do Lula. Agora eu vou fazer um ponto aqui, talvez seja um pouco polêmico, né? Abstratamente, o Lula de fato nunca foi esquerda. Porque a esquerda luta para transformar a sociedade. O governo Lula não transformou no primeiro mandato, certamente, né, com o Bolsa Família, tirando pessoas da miséria, da pobreza. Quando você pega, por exemplo, os números do governo Lula, né, os banqueiros ficaram mais ricos, né, a desigualdade social aumentou. A discussão passa pela história do Brasil e por determinados conceitos que as ciências políticas nunca pararam de revisar. Esquerda, direita, a história vai longe. Mas começa com o Lula, e sobre ele há apenas uma certeza. Então ele fez o discurso que a plateia queria ouvir, mas ele já disse coisa diferente, quando a plateia era outra, né? Será que é correto governar um país dizendo uma coisa para um e outra coisa para outro? Ou será que esse negócio de dizer para cada público o que ele espera ouvir é um fato inevitável da política? Porque, se for assim, aí a primeira pergunta é meio ingênua. A declaração do Lula de que ele não é e nunca foi esquerdista. Você acredita? De repente veio o Lula e ele se intitula um camaleão, né? Vai mudando, mas aí já é demais, Lula. Um pouco de contexto. A conversa era entre Lula, a diretora-geral do Fundo Monetário Internacional, o FMI, a Kristalina Georgieva, e o chanceler alemão Friedrich Merz. E eles estavam no encontro do G7 na França. O microfone ficou aberto por um tempão, então dá para entender de onde a conversa vinha e para onde ela estava indo. O que isso prova? Que o mundo não é de esquerda. O mundo é do caminho do meio. O mundo é do caminho do meio. Essa frase também dava uma boa manchete, hein? Até porque é a frase mais acidentalmente budista que um líder já disse no G7. Caminho do meio é o que o Siddhartha Gautama descobriu depois de viver de 2 jeitos. Ele viveu como um príncipe, uma vida cheia de autoindulgência e luxos, e mais tarde viveu o ascetismo quase miserável, como monge, né? Então o caminho do meio, segundo o budismo, é alguma coisa que evita esses extremos aí e leva ao nirvana. Lula está falando sobre o caminho do meio para Kristalina Georgieva, que está representando o FMI naquela roda. Justo FMI, né? Um agiota internacional que vive como príncipe,
mas que sempre exigiu que o Brasil tratasse as suas contas públicas com o ascetismo de um monge. In the U.S., the Republicans have more than the Democrats and all. More time. France also, socialists have less time in office than. E é nesse ponto que a nossa Cristalina relata a surpresa dela, talvez da instituição dela, o FMI, a surpresa que eles tiveram umas 2 décadas atrás, quando Lula se tornou presidente. Essa é a verdade. That's the truth. But this is what you did when you became president first time. Everybody expected to But you were. Você não foi. Você foi direto no centro. But I was never. Foi pro FMI que o Lula disse: nunca fui esquerdista. Agora resta saber o que é um governante esquerdista aos olhos do FMI. Porque quando Lula fazia oposição ao Fernando Henrique Cardoso, diziam que ele era perigoso, porque poderia dar o calote na dívida do FMI. Mas não foi bem isso que aconteceu. No fim, Lula antecipou o pagamento da dívida, num acordo que, aliás, foi muito criticado até por uma parte da esquerda brasileira, que preferia um calote. Aí tinha até bons argumentos para pedir calote. Uma parte da esquerda brasileira não queria que o Brasil pagasse essa dívida, não. A dívida era considerada injusta e foi usada, de fato foi usada, para chantagens ainda mais injustas que a própria dívida. Mas o Brasil foi lá e pagou. Então, quando Lula diz para o FMI que não é esquerdista, vai ver, ele está tentando explicar que não é caloteiro, como eles esperariam que ele fosse. Essa é só uma interpretação possível, tem outras que a gente pode explorar. A política é polissêmica, como uma boa obra de arte, como um filme. Aliás, um parêntese aqui para que eu te indique um. Sol de Inverno é o tipo de filme que fica na memória. É um drama japonês sobre um menino dividido entre a brutalidade do hóquei no gelo e a delicadeza da patinação artística. Só por aí já dá para entender que o roteiro lida com certos dilemas dessa coisa complicada chamada masculinidade, que hoje tenta achar um novo lugar para si dentro da cultura. Esse filme foi muito premiado logo que ele surgiu nos festivais em 2024. Foi chamado de Joia Secreta. E a perspectiva é de que, para o público brasileiro, ele fosse continuar assim mesmo, secreto, desconhecido. Só que aí veio a Fílmica, que incorporou esse filme ao catálogo em 2025, ano seguinte ao lançamento dele, e rapidinho Sol de Inverno virou um dos mais vistos por lá. E esse é só um exemplo do quão atenciosa a curadoria da Fílmica pode ser ao que está surgindo de melhor no cinema. Você pode ver esse filme agora mesmo lá na Fílmica, que está com condições especiais, porém por tempo limitado, para quem assiste esse humilde canalzinho da distinta plataforma de vídeos YouTube. As condições, válidas até 30 de junho, são as que seguem. Tem o plano mensal, usa o cupom ARVRO e aí a assinatura de R$ 16,90 cai para R$ 14,90, um desconto vitalício. Outra opção, o passe anual. Aí você usa outro cupom, que é o Pix Arvro. Paga no Pix, ganha R$ 70 de desconto e um ano inteirinho de conteúdo de primeiríssima qualidade fica por R$ 99,90. Lembrando, meus amigos, esses cupons só valem até o dia 30 de junho, hein? Não esquece disso. E o link para assinar está fixado no topo da caixa de comentários. Dá uma olhadinha ali. Muito obrigado, Fílmica, e agora de volta ao nosso tema principal. Quando Lula diz que nunca foi esquerdista, os esquerdistas de verdade podem contar com a Revista Oeste, uma publicação da direita brasileira, para alertá-los da enganação. A passeio no G7, em meio a uma rodinha de conversa informal com o chanceler da Alemanha e a chefe do FMI, Lula falou umas verdades segundo ele próprio. O conteúdo é altamente editorializado, claro, muita opinião. O compromisso oficial é chamado de passeio, ao final do comentário, o tom debochado se soma a uma acusação frontal. Estelionato eleitoral. Lula afirmou que ele nunca
foi esquerdista, nunca foi esquerdista. Então tudo isso que nós estamos vivendo desde a década de 80, ali com o movimento metalúrgico, com esses mais de 20 anos de PT no poder, enfim, esse aparelhamento imenso da máquina pública, tudo isso é um delírio coletivo, porque o Lula nunca foi esquerdista. Esquerdistas brasileiros univos, vocês podem ter todos sido vítimas de reiterados estelionatos eleitorais. Estelionato eleitoral é pesado, como convém à revista Oeste diante da figura do Lula. Mas não dá para deixar de notar uma certa contradição muito típica da política, porque Lula deixou muitos registros no nosso jornalismo declaratório. Em outubro de 2024, ele disse que ninguém nunca tinha sido mais esquerdista que Jesus Cristo. A gente não tem medo de dizer que a gente é de esquerda, porque ninguém foi mais de esquerda do que Jesus Cristo. Ninguém brigou mais pelos pobres do que Jesus Cristo. É exatamente por brigar pelos pobres, de cuidar dos doentes, de atender os mais necessitados, que os ricos da época mandaram crucificar Jesus Cristo. Ninguém foi mais de esquerda, disse o Lula, do que Jesus Cristo. Então ele tenta aproximar o ideário da esquerda, a pauta, a agenda progressista, à mesma agenda associada à figura de Jesus Cristo. Mais preocupado com os pobres, com os mais humildes, e assim ele se define. Também no outro comício ele disse que queria ser mais esquerdista do que sempre foi visto, como nunca o associaram, porque ele precisava fazer mais pelo Brasil. Para fazer mais pelo Brasil, ele precisava ser um esquerdista clássico. Então, Fabiola, dependendo da plateia, a autodefinição do Lula muda, o que nos faz crer que ele é, em verdade, um político pragmático, e já deu inúmeras demonstrações disso. E é o pragmatismo do Lula que está por trás dessas declarações tão contraditórias sobre ideologia, e é um histórico muito longo. Em 2006, ele já tinha dito: "Eu sou de esquerda, mas meu governo não." E essa frase ainda foi dita para consertar uma outra, de dias antes: "Idoso esquerdista tem problema", foi o que Lula disse a uma plateia de empresários. Dá para discutir se ele estava sendo sincero ou não, só que não resta dúvidas, né? Isso, definitivamente, é o que a plateia queria ouvir. Nas considerações finais, o que me resta é que não é uma tarefa fácil encontrar um lugarzinho no espectro ideológico para uma figura como Lula, central para décadas e mais décadas da política brasileira. Não é tarefa para um vídeo desses, né? Isso vai precisar de muito distanciamento histórico e, claro, uma análise cuidadosa das nossas peculiaridades, as peculiaridades brasileiras. Por aqui o Partido Liberal hoje é dos pastores conservadores, o da social-democracia é o que privatizava tudo nos anos 90. O Missão é dos desocupados e o dos trabalhadores tem vezes que vota com o patrão. Brasil, um país de sinais trocados. Bora ouvir os apoiadores desse canal. Junte-se a nós. Estamos num grupo. Os áudios são enviados para lá e assim nasce o PS. É isso. Eu nunca me iludi. Sempre votei no Lula, mas nunca me iludi ele sendo de esquerda. Eu acho que é interessante a gente começar pelo conceito, quando que nasce, né, de esquerda e direita. Se eu não me engano, é na imagem da Assembleia Constituinte da França, onde à esquerda estavam os trabalhadores e à direita a burguesia, a grande burguesia. E é muito importante a gente olhar para essa imagem e pensar antes de responder a pergunta de se Lula é de esquerda ou não. A gente pode estar vendo ele como um cara, beleza, ele não é esquerdista,
mas no coração dele pode ser que ele seja o mais esquerdista de todos, sabe? É uma questão muito complicada, assim, mas eu ainda acho que ele deveria lutar mais pela gente, né, pelos esquerdistas, né? A gente tá com um congresso muito direita. As esquerdas precisam abraçar o Lula porque é o que nós temos para combater a loucura ensandecida, delirante, lobotomizada da extrema-direita. Eu sempre vi o Lula como um governo de centro, um governo progressista e um governo humanista. E o vi sempre dialogando com comunistas, e muito bem, por sinal, com pessoas maravilhosas que sempre quiseram e batalharam pelos trabalhadores e pelo povo, de uma forma geral. Ele dizer que não é de esquerda dá uma dorzinha no coração, não resta a menor dúvida, mas não deixa de ser coerente, né? Ele tem aspectos de esquerda à medida que ele se preocupa com a classe desfavorecida, mas de outro lado ele é um conciliador, né? Eu acho que ele é um olhar novo. O Lula, ele é um humanista. Aliar ao Alckmin, por exemplo, foi uma decepção. E mesmo que hoje ele não mande espancar professores, ele não se redimiu de ter feito isso no passado quando foi governador de São Paulo. Fracasso, em última instância, é sobre não lutar para mudar uma conduta que te faz ser um fracassado. O que é a figura do líder sindicalista? É aquele que negocia melhorias e direitos e dignidade para os trabalhadores, e ele não está exigindo o pescoço do capitalista, o pescoço do detentor do meio de produção. Isso é o DNA do Lula, diferente do DNA político da Dilma, que é de uma combatente, de uma revolucionária, né? E que agiu assim em muitos aspectos no governo e acabou dando no que deu também. Mas essa é a verdade, né? A gente vendo assim, cara, o cara assim, seja num bar, seja ali com os líderes mundiais, seja com quem, ele exala a mesma energia. Ele é um cara do povo, ele é um cara assim que dá vontade de estar perto. Você falando do Lula tem um carisma, não sei o que, na minha cabeça veio assim, o Lula é um gostoso. Mas gente, ele passa muito aquela energia de pessoa gostosa, de estar perto. O próximo vai ser o último, né? O mandato dele, até porque já tá um coroa, né, tadinho? Mas, às vezes eu já me peguei assim, pensando de tipo, será que nesse último ele vai tocar o zaralho e fazer o que der na telha? Porque aí já não precisa mais se comportar por uma próxima, não precisa mais, sabe? Esse pensamento de vez em quando entra na minha mente. Muito obrigado por ficar comigo até o final, o finalzinho e o finalzinho. Se você consome o conteúdo desse canal de quando em quando e ainda não está inscrito, por favor, cogita clicar no botãozinho ali para se inscrever. Para você não muda nada ou quase nada. Pior que pode acontecer é as minhas thumbnails, nem sempre de bom gosto, aparecerem como sugestão aí para você. Não muda muita coisa, né? Mas para mim e para as pessoas que você acabou de ouvir aqui, que apoiam esse trabalho, faz toda a diferença, porque ajuda esse projeto a continuar existindo. Então é um gesto assim, né, de um segundo e tal, mas que fortalece aí a nossa relação, a nossa proximidade, o nosso conteúdo por semanas ou meses a fio, até que o algoritmo invente uma outra necessidade para me fazer pedir a sua ajuda. Acho que é isso, né? Acho que é isso. Um beijo e, como sempre, valeu!